Prazer muito grande estar aqui com vocês nesse evento maravilhoso do Anderson, com a equipe dele, Marketing Contábil Summit Online. E hoje vamos falar sobre o poder da venda consultiva. Venda consultiva que está existe uma questão muito necessária para a venda consultiva nesse exato momento. Por quê? Porque a pandemia trouxe inúmeras incertezas para os nossos clientes. E aí eu preciso não de um tirador de pedidos, mas eu preciso de um estrategista. Eu preciso de uma contabilidade, eu preciso de um profissional que consiga olhar para o meu negócio e falar assim, vem cá, faça isso, evita aquilo. Objetividade. Agora, a dor do cliente não passa por osmose. Vou repetir, a dor do cliente não passa por osmose. Ninguém adivinha que dor que é. Para que eu possa praticar venda consultiva, eu preciso de estar no cliente, seja presencialmente, seja online. O que às vezes a gente percebe que quem quer praticar venda consultiva, tenta praticar venda consultiva, fala, olha, eu estou precisando de ajuda para praticar venda consultiva. A minha primeira pergunta é, você está junto do cliente? Você está lá no cliente? Você está entendendo quem é o cliente, como é o cliente, como é que ele está, né, nesse processo todo? Muitas das vezes, a gente quer praticar venda consultiva à distância. E isso, queria te dizer uma coisa, a distância no seguinte sentido, eu posso estar online com o meu cliente, como eu estou com vocês aqui agora, mas é impossível praticar venda consultiva sem ter essa conexão com o cliente. Tá? A consultividade parte do princípio que eu tenha uma conexão com esse cliente para entender dor. Vocês vão me ouvir falar muito aqui sobre dor e cura. Dor é o que o cliente traz de demanda. Cura é o que eu tenho para entregar para ele, para resolver as questões dele. Então, vamos lá. Vamos criar aqui uma seguinte situação. Vamos pensar que o meu escritório, a minha empresa hoje, não recebeu nenhum tipo de indicação de cliente nenhum, não recebeu nenhum lead, ninguém me procurou. A minha dúvida é, eu fico sem vender? Eu preciso que vocês entendam uma coisa, tá? As áreas comerciais são movidas à venda. Parece óbvio, mas a minha pergunta é, e quando eu não tenho uma área comercial? Quando a minha contabilidade, por exemplo, ela não tem um departamento de vendas, eu queria te alertar para uma coisa. Alguém aí no teu escritório vai ter que tomar café da manhã, almoçar e jantar, venda. Se de vez em quando eu presto atenção no departamento de venda, de vez em quando ele vai trazer resultado para mim. Então, não existe esse negócio de, eu pratico venda consultiva. Você está com frequência fazendo conexão com o teu cliente? Não. Então, olha, a gente precisa rever essa postura de estar desconectado do cliente. Eu preciso estar conectado com ele. É lá no cliente que está a dor, tá bom? Então, primeiro ponto a minha apresentação vai ser pautada muito de, olha, eu faço o que eu faço e para onde que eu posso caminhar? E eu vou tentar trazer alguns alertas aqui para vocês, tá? O Bernardinho tem um TED que ele participou aqui no Brasil, e que ele deixa claro uma coisa muito interessante. Não devemos nos orgulhar de sermos melhores que os outros, mas sim melhor do que eu mesmo já fui. Então, vamos pensar o seguinte, vamos fazer aqui uma avaliação. Vem cá, não existe crescimento em zona de conforto e, obviamente, não existe conforto para crescer. É desconfortável, sim, senhor. E esse desconforto é muito bom. O próprio Bernardinho, nesse próprio TED, fala, eu me tornei um provedor de zona de desconforto. Então, essa palestra, a minha expectativa é que essa palestra te deixe desconfortável, no seguinte sentido, para você olhar para o teu negócio e falar assim, peraí, onde é que eu vou procurar aqui o famoso pelo em ovo? Onde é que eu vou descobrir aqui os meus pontos cegos? Vamos lá, então. Agora, não existe eu falar para vocês de venda consultiva não sendo consultivo na maneira com que eu estou tratando isso aqui. Vamos pensar o seguinte, eu mandei um link aí para os participantes, a maior parte dos participantes receberam um link para responder um briefing que eu fiz para entender onde é que está a dor desses escritórios. E aí, uma amostra desses participantes, de vocês, respondeu. E aí, prestem atenção no retorno. Olha como é que venda consultiva parte da dor do cliente. Olha só para você ver o que eu vou te mostrar aqui agora. Olha só. Eu perguntei assim, se puderem dar destaque nesse slide, eu acredito que vai ser legal, porque eu estou printando aqui um formulário do Google Chrome, tá? Olha que interessante, eu perguntei, o departamento comercial da sua contabilidade possui quantas pessoas? E um item que eu coloquei, não temos um departamento comercial específico na contabilidade. Mais da metade das pessoas que responderam isso aqui falou, não tem um departamento comercial na minha empresa. Não tem um departamento comercial na minha contabilidade. Legal? E 43% falou, eu tenho de 1 a 2 pessoas.
Então, eu não tenho um departamento comercial específico na minha contabilidade. Vamos pensar que esse escritório é um nano escritório de contabilidade e você fala, William, vem cá, mesmo usando o digital, mesmo usando tudo isso, eu preciso ter, na minha modesta opinião, precisa dar atenção para a venda, que ela vai dar atenção para vocês. Vamos lá, segunda pergunta, olha só, dos itens abaixo, qual é hoje o seu maior desafio na contabilidade para vender no cenário atual? E aí eu peguei uma venda e traduzi ela em partes, em etapas, uma venda consultiva. 37% das pessoas falou, meu desafio está em planejar uma estratégia de relacionamento com os clientes, usando os meios digitais, inclusive. E aí eu tenho 18% das pessoas que falaram, está em abordar. 18% falou, está em descobrir necessidade, descobrir dor. Um percentual menor está em negociar, liderar e executar liderar o processo de fechamento e executar um pós-venda. Percebam que quando a dor está concentrada muito no início, eu tenho pouca gente falando da dor da parte final da venda. Percebe? Então, vamos falar aqui hoje, eu vou discriminar aqui cada uma dessas partes da venda para vocês, mas preste atenção que uma parte do grupo que está assistindo essa palestra falou, minha dor, quase 40%, está em planejar e entender como é que eu faço isso. Vamos lá. Depois eu perguntei, quantos contatos ativos, prospecção ativa de vendas a sua contabilidade tem feito diariamente, presencialmente ou online? 62% falou, não temos feito prospecção de clientes. Gente, se eu quisesse ser um arauto do caos, eu diria, gente, não pode. Eu ia dizer o seguinte, não, eu vou dar um passo. O que a gente pode fazer para te ajudar para que você dê o passo para prospectar clientes? Queria te alertar para uma coisa. Muito se fala em canais de vendas. Pouquíssimo se fala em canais de prospecção. Põe uma coisa na sua cabeça. O digital é um dos canais. É um dos canais. Indicação pode ser tratado como um outro canal. Dá poder para indicação de canal de vendas. Então, quais são os canais que a gente tem que a gente pode explorar? Vamos lá. 62% não temos feito prospecção de clientes. A minha pergunta é porque está confortável com os clientes que tem? Legal. Agora, você pode prospectar mais vendas dentro da base. Crescer ticket médio da base que você já tem. Beleza? É algumas vezes mais barato, inclusive, fazer esse tipo de venda. Vamos lá. Depois eu perguntei, sua contabilidade tem usado ferramentas do tipo Microsoft Teams, Zoom, WhatsApp Vídeo, Google Meet para realizar reuniões ou apresentações para prospects e clientes? 68% falou sim, lindo, perfeito. Usa isso aqui, que a gente está fazendo aqui. Isso aqui poderia ser uma reunião de vendas uma reunião com um cliente meu. Pode ser uma reunião de vendas, uma reunião de pós-venda. Agora, use isso aqui. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Uma grande discussão que existe hoje no mercado, nas áreas comerciais, tem muito vendedor fazendo o WhatsApp, por exemplo, de muleta. Em vez de pegar a nhaca do telefone e ligar para o cliente, manda o zap. Em vez de fazer uma reunião aqui para demonstrar para o cara interesse, presta atenção, imagina se eu estivesse dando essa palestra aqui para vocês, sem vídeo, sem nada aqui, ó, sem nada, só mandando o áudiozinho do WhatsApp. Existiria um impacto? Muito possivelmente. Agora, eu pergunto, nesse jeito que eu estou fazendo a palestra aqui para vocês, vocês estão percebendo o William, vocês estão olhando para o William, vocês estão vendo o nível de preocupação que eu estou com determinada coisa que eu estou falando aqui? Presta atenção numa coisa, se você usa essa ferramenta, cara, usa isso para visitar cliente. Sai do cantinho onde está quente e está gostoso, a dor está lá no cliente, eu posso ir lá através do online, tá bom? Vamos lá. Eu perguntei, sua contabilidade tem preparado as redes sociais para comunicação com os prospects e clientes? Conversado com os clientes via redes sociais? Preparado um lead, esquentado um lead, preparado um futuro cliente para vir para cá? Presta atenção, 31% disse, eu uso o Facebook, o Instagram. 18% falou, a gente não tem feito comunicação usando rede social. Tá? O Anderson está aí, é um craque nesse assunto, é o papa desse negócio no mercado brasileiro, para rede social, para contabilidade online, é o nosso Steve Jobs dessa área. Então, cola nele. Se não está na mentoria dele, vai para a mentoria dele, que você vai ver a transformação, o impacto disso no teu negócio, tá bom? Agora, vamos lá, deixa eu ser mais consultivo aqui. Em sua contabilidade, você participa de treinamentos internos de vendas a cada qual período de tempo? Presta atenção. Uma empresa, agora, não só contabilidade, qualquer negócio, precisa treinar vendas com frequência, internamente. William, mas eu tenho um vendedor, treina esse cara frequentemente. O cara que vende Ferrari tem que ser treinado constantemente, sabe? Porque senão o olho dele começa a ficar sem brilho para Ferrari. Então,
Você imagina? E aí eu pergunto, eu vendo Ferrari, Ferrari no meu produto, no meu serviço, eu estou de olho nisso o tempo todo? Qual é a periodicidade de tempo que a gente treina vendas internamente? Presta atenção, 93% falou, nunca tivemos um treinamento interno focado em vendas. Aí, como diria minha avó, só Jesus na causa. Só Jesus na causa. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Precisamos treinar internamente. Não basta só ficar, vou terceirizar tudo. Você pode terceirizar. Eu dou treinamento de vendas, o Anderson dá treinamento de vendas, todo mundo dá. Agora, as empresas recebem a mesma semente. Agora, por que umas decolam mais e outras menos? É porque umas estão com o sólido mais aberto a entender que aquilo precisa ser praticado e outras ficam só... Sabe, você vai ficar colecionando curso, livro, até quando? Você é um aprendedor ou você é um fazedor? O aprendedor coleciona tudo. A biblioteca dele é a maior do mundo. Ele é o cara que mais estuda. Agora, e praticar, cara? Percebe? Vamos voltar lá para o slide. Olha só para você ver. Vou para a próxima pergunta. Eu estou fazendo um exercício aqui de olhar para a dor do meu cliente, que nesse exato momento é você, para entender o seguinte, cara, peraí, se você não está praticando internamente treinamento de vendas, pratique. Porque tem gente precisando de ajuda dentro do teu escritório, tá bom? Vamos lá. 15ª pergunta foi, sobre contabilidade, sua contabilidade faz campanhas para a equipe de vendas a qual período de tempo? Presta atenção numa coisa, o que é campanha de vendas? A gente é mestre em fazer campanha para os clientes. Agora, se eu tenho uma base, uma equipe internamente, eu posso também criar campanhas para esse cara aqui ser reconhecido na venda que ele me traz. Qualquer negócio, meus amigos, precisa de ter uma campanha da porta para dentro, não é só da porta para fora, não. Tudo para o cliente, nada para o meu time? Tem que dar show da porta para fora para o cliente? Tem. Agora, só vai existir show da porta para fora quando houver show da porta para dentro. Faz sentido para vocês? E olha para você ver, eu coloquei aí, de quanto em quanto tempo vocês fazem campanha de venda? Nunca fizeram uma campanha de vendas para a nossa equipe. 100% das pessoas que responderam. Pergunta 17. Das alternativas abaixo, qual se reflete mais a atual realidade da sua agenda comercial? A sua agenda comercial. Quanto que você dá de atenção para a venda? 93% está concentrando 25% em novos negócios, 25% em negócio em andamento e 50% em atividades internas. Algo me diz que quando eu tenho alguém que está colado na venda, essa pessoa ela tem um tempo maior para os clientes. Daí a necessidade de eu ter alguém que toma café da manhã, almoça e janta pensando em vendas. Quando você põe uma pessoa que só parte do tempo dela é dedicado para vender, pode ter certeza, parte da venda vai acontecer. A outra parte você vai depender de uma série de fatores darem certo para a coisa andar. Beleza? Então vamos lá. 18ª pergunta. Em sua opinião, qual dos repertórios abaixo, qual dos conhecimentos abaixo, né, você entende ser importante se desenvolver para melhorar ainda mais o seu desempenho nas vendas? 87% falou repertório de mercado. E vocês vão perceber que eu colei aqui na minha apresentação muito sobre repertório. Por quê? Porque a dor está evidente. Tá? Então, William, vem cá. Fala para mim sobre repertório. Repertório é aquele conjunto de conhecimento que a gente precisa ter, seja da porta para fora, sobre o mercado que eu atendo, quais são os segmentos dos meus clientes e sobre o que eu vendo, sobre os meus produtos e meus serviços. E aí apontou para mim que 87% falou, cara, informação sobre o segmento do meu cliente, eu preciso entender mais disso. Vamos lá. Agora vamos para o conteúdo. Existe um representante comercial lá no sul do Brasil que ele deu uma entrevista que eu gostei muito da resposta dele. Ele falou o seguinte: o que eu construo como representante não é venda, é relacionamento. O relacionamento constrói a venda. E aí, quando eu olho isso, eu aprendo o quê? Cara, eu preciso desenvolver mais relacionamento. Agora, falando em relacionamento, eu preciso entender o seguinte: um fator que impacta o desenvolvimento desse relacionamento é o repertório. Onde? Lá na visita com o cliente. Deixa eu te falar uma coisa, repetindo, não existe venda consultiva de qualquer segmento por osmose, tem que estar conectado no cliente. Repertório de mercado é tão importante quanto a mensagem que você está levando, é o contexto. Se eu olhar para o contexto e fazer link entre o que você vende com o contexto. Que aí o cliente está ouvindo e está falando, pô, ele está me dando o melhor que ele tem e está justificando para mim, contextualizando, tá? E o repertório de produto e de serviço ele é importante? Claro que é. Ele que vai conectar a dor e a cura. A dor que o teu cliente tem e a cura que você entrega. Agora,
Se você só está falando de produto, produto, serviço, 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 e não está conectando isso ao contexto, teu cliente fica assim, será que isso é para agora mesmo? Será que está na hora? Ok? Vamos lá, vamos andar com a vida aqui. A venda é um processo, não existe mágica, tá? Não existe mágica em venda, tá bom? Quando eu olho para as etapas de uma venda, né, se você for olhar na história, venda consultiva já teve mais de 10 etapas, para você ter uma noção, tá? Agora, eu vou concentrar nas que eu trabalho aqui. Então, eu tenho pré-venda, que eu junto planejamento e prospecção, tá? Na teoria clássica está separado, planejamento e prospecção está separado. Eu juntei e chamei de pré-venda. Depois você encontra... Agora, pré-venda é tudo que eu devo entender antes de ir no cliente. Tudo que eu devo sacar antes de ir lá no cara, de me conectar com ele, antes de ir através do online ou do presencial. Encontrei o cara, é a abordagem. Como é que está o meu como? Como é que eu estou chegando nesse cara? Tá? Sondagem é fazer diagnóstico e prognóstico. Na teoria clássica é levantamento de necessidade, apresentação de uma proposta de valor, diagnóstico e prognóstico. Diagnóstico a gente está vendo o quê? Hemograma do cara. Prognóstico, receita. Remédio, perdão. Remédio. Qual que é o remédio? O produto que você está entregando, o serviço que você está entregando. Objeções e argumentos estão lá onde? Na próxima etapa, na negociação. O que é isso? O cara que é muito impactado na sondagem, ele vai direto para o fechamento. O cara que não está tão impactado assim, o que ele faz? Ele traz uma objeção, que aí entra a negociação. Objeção e argumentação. Está dentro da negociação. Fechamento é confiança. Ninguém assina um contrato, ninguém passa um cartão, nada sem estar confiando, tá? E pós-venda? Pós-venda é perguntar se o cara está feliz? Já foi mais. Como é que é a demonstração de felicidade do cara? Quando ele fica comigo, quando ele não cancela o contrato comigo, quando ele percebe que está gerando impacto no negócio dele, quando eu estou fazendo esse cara ter sucesso, ok? Pós-venda é vender mais para o mesmo cliente, tá bom? E toma cuidado, tem um negócio em venda consultiva que o povo adora falar aí fora, um tal de venda consultiva é para venda complexa. Porra nenhuma. Quanto mais a gente fica falando de complexidade, menos eu estimulo quem está estudando venda consultiva a estudar. Venda complexa, ou então ciclo longo. Para com esse negócio, tá? Venda consultiva exige duas coisas da pessoa: resiliência e protagonismo. Protagonismo o quê? Do consultor, da consultividade, ok? Então vamos lá. É chamar o jogo para si, tá? Uma outra coisa. Nesse momento, quando eu me proponho a trabalhar com venda consultiva, eu tenho que ter uma estratégia. Então, uma meta sem um plano é apenas um desejo. Então, vamos falar rapidamente de estratégia. Olha só, é impossível navegar sem estratégia. Dentro do teu escritório, você tem aí pelo menos 3 tipos de cliente. O ativo, tenha uma estratégia para ele, tá bom? Crescer o ticket médio desse cara, quer dizer, ele me contrata quanto? O que eu posso agregar de serviço aqui para ele, cobrando por isso, tá bom? Crescer ticket médio no cliente da base. Um livro que eu vou sugerir para vocês é Seu Cliente Pode Pagar Mais, um livraço. Uma outra estratégia para quem? Para os prospects, para quem não é meu cliente. Como é que eu vou mapear a oportunidade? Um outro livro, Prospecção Fanática, do Jeb Blount. O melhor livro que a gente tem hoje no mercado sobre prospecção, tá? Mapear a oportunidade. Uma outra carteira, seus clientes inativos, gente que cancelou, ficou no meio do caminho. Peraí, deixa eu olhar para essa base aqui, deixa eu trazer esses caras de volta, reativar esses caras. Quer dizer, você vai olhar para o teu CRM, você vai observar quais foram os motivos de inatividade, trazer esses caras. Possivelmente não é o caso de vocês, que tem empresas que têm clientes inadimplentes. Quer dizer, então, eu tenho uma estratégia específica também para fazer com que esse cliente volte a performar, volte a ficar adimplente com o meu negócio. Agora, tem que ter estratégia. Sem estratégia, não é venda consultiva, ok? Vamos lá. Opa. Então, vamos lá. Pré-venda. Agora eu vou dar um overview aqui em cada uma das fases para vocês terem isso aí internamente e se questionarem, tá? Pré-venda, planejamento e prospecção. Então, eu vou trabalhar planejamento e prospecção junto. Vamos pensar o seguinte, peraí, eu vou visitar um cliente novo ou vou visitar um cliente da minha base? São estratégias distintas, tá? Visitar um cliente novo, é um cliente que eu não conheço ainda, eu preciso de entender o seguinte, vou dar um exemplo aqui. Digamos que a minha contabilidade vai visitar uma indústria. Essa indústria é uma indústria de laticínios. Então, por exemplo, a pergunta que eu tenho que fazer é qual o repertório que eu tenho dentro do meu CRM sobre indústria de laticínio ou empresas do segmento laticínio. Eu tenho repertório interno, eu olho e vejo que tipo de dor que a gente já atendeu, que tipo de dor que a gente já curou. E olho para o mercado, repertório de mercado, como é que está o mercado de laticínios nesse exato momento.
Porque isso vai fazer parte lá do contexto que eu vou levar para esse cliente lá na visita. Eu vou planejar, eu não vou ficar igual esse bonequinho aí, ó, perdido. O que eu falo? O que a maioria faz? Começa a falar de si. Gente, venda não é sobre o nosso umbigo, é sobre a dor do cliente. Venda é sobre quem compra, é mais sobre quem compra do que sobre quem vende. Muitas das vezes, o que acontece? A gente vê o quê? A pessoa fala, não, que eu faço isso, que eu faço aquilo, que eu subo a montanha, eu escalo o Everest, eu faço o diabo, e o cliente está assim, aham, beleza, e aí? E eu com isso? Tá? Então, você precisa criar um checklist onde você contextualize, ó, repertório interno e de mercado, tanto para visitar um cliente novo, quanto para visitar um cliente da carteira. No cliente da carteira, olha para o repertório interno. O que a gente já fez para esse cara? Quais foram as intervenções que nós fizemos lá na empresa dele? Traz isso para a visita, tá? Repertório de mercado, como é que está o segmento dele? Presta atenção. Imagina que eu cheguei na tua empresa e perguntei para vocês como é que está o mercado, como é que está o seu mercado, como é que está o seu segmento, como é que está o teu resultado. Aí você diz para mim, William, 2020 nós crescemos, apesar da pandemia, em 2020 nós crescemos em relação a 2019, 5%. A gente arrebentou. E eu me preparei antes e descobri que o seu segmento cresceu 15%. Imagina que eu vire para você e diga, olha, parabéns para vocês, cresceram 5%, um belo resultado. O senhor sabe que o seu segmento cresceu 15%. E vamos buscar esses 10 que estão faltando aí para a gente, no mínimo, empatar com esse mercado, com esse segmento. Vamos superar esse segmento, vamos buscar 20. Com o meu serviço, com a minha orientação, a gente vai buscar fazer isso. Vamos pensar o contrário. Ele cresceu, presta atenção, ele disse que cresceu 5, e o segmento dele teve crescimento de 1. Você chegou lá e ele falou, cara, apesar da pandemia, crescemos 5%. Foi maravilhoso. Eu falo, cara, que lindo, perfeito isso. Você cresceu 5, seu segmento cresceu 1, você está 4 na frente. Vamos acelerar? Vamos para 6, para 10% à frente do seu segmento? Com o meu serviço, com o meu segmento, percebeu que eu estou usando o repertório de mercado para me apoiar na conversa, nesse diálogo com o cliente. Então, eu requinto o meu checklist, me preparo melhor para uma visita com esse cliente. Tá? E outra coisa, em prospecção, existe um negócio chamado regra dos 30 dias. Depois que vocês lerem o Prospecção Fanática, vocês vão ver. A prospecção que você faz no período de 30 dias, presta atenção nisso, a prospecção que você faz no período de 30 dias vai gerar resultado nos próximos 90 dias. A consequência da regra dos 30 dias é simples. Perca um dia de prospecção e as consequências vão aparecer em algum momento dos 90 dias seguintes. Significa o quê, gente? Se nesse exato momento você está aí, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Ninguém quer me contratar. A minha pergunta é, nos últimos 90 você prospectou, cara? Você tem aquele momento do teu dia, da tua semana, do teu mês que é de prospecção? Se não é esperar um milagre. Tá? Se não é esperar um milagre. E o seu repertório vale ouro no planejamento e na prospecção. Ele vai te ajudar no argumento. Presta atenção nisso. O seu argumento impacta a tua venda. Criar novos argumentos durante o seu diálogo com o cliente exige atualizar constantemente o seu repertório e praticar nessa conexão com o cliente. Atualização de repertório. Por que isso é importante? Vamos lá. Quando o repertório de quem está me vendendo é raso, desvende. É tirador de pedido, não quer saber de mim, da minha dor, quer saber só de me empurrar serviço. Tá? Quando o repertório é denso, gera percepção de valor. Eu mostrei para você que eu estou ligado no que está acontecendo no seu segmento. Isso vai fazendo com que você preste mais atenção em mim. Tá? E isso é venda consultiva, né? Vocês já viram essa expressão em algum momento aí? Quem vem por preço vai embora, quem vem por valor fica. Então é o seguinte, densidade na conexão com o cliente é mostrar que você está antenado. Então, digamos que a sua carteira na contabilidade, aí, digamos que ela tenha, por exemplo, mais indústrias do segmento ferro e aço. Onde é que estão os eventos de ferro e aço? Onde é que estão as principais publicações de ferro e aço? Quem são os maiores autores que falam de ferro e aço? Percebe que não é só de contabilidade? Eu preciso entender do segmento do meu cliente. Tá? Agora, o melhor dos mundos é quando você tem um repertório nichado. Você entende os nichos que você tem na tua base de clientes, estuda esses nichos. Teu diálogo muda, o nível muda, o sarrafo sobe, porque você agora está falando uma língua que ele entende principalmente. E ele vai perceber o seguinte, cara, você está mergulhando no meu segmento para me atender melhor. Então, para enriquecer o meu repertório, o que eu preciso fazer? Cursos do nicho, eventos do nicho, leitura especializada no nicho, informações de mercado do nicho. Por exemplo, uma ferramenta que eu gosto muito de usar, que é o Google Alerta.
O Google Alerta, você vai lá e gratuitamente, digamos que eu usei exemplo aqui de ferro e aço e laticínio, né? Então, digamos que você fala, pô, você coloca lá, indústria de laticínio, indústria de ferro e aço, coloca isso lá no Google Alerta, que tudo que surgir no Google sobre aquele segmento, ele vai te mandar um link. Vai ter coisa que você vai aproveitar, vai ter coisa que não, mas você, no mínimo, está minimamente atencioso ao segmento dos teus clientes. William, é impossível eu acompanhar os segmentos dos meus clientes. Eu diria para você que não é. Não é. Você precisa começar. Você precisa começar. Separa a tua carteira em grupos, em macro setores, para que você possa começar a monitorar esses segmentos, para o teu diálogo melhorar, tá bom? Com ele, tá? Vamos lá. Abordagem. Agora, cheguei no cliente. A minha chegada nesse cliente. O que impacta esse momento? Primeiro, você, baseado no repertório, você vai sempre demonstrar para ele que você está ligado no que está mudando no comportamento dos clientes do segmento dele e no segmento dele. A turma está querendo mais agilidade? Quer o quê? Coisas mais descomplicadas? Quer objetividade? Ou quer informações mais detalhistas? Como é que está isso? Tá? Cuida da tua comunicação não verbal, atente-se ao comportamento da sua reunião de briefing, negociação e venda. Significa o quê? Presta atenção no que está acontecendo. Presta atenção no comportamento das pessoas. Numa reunião, numa negociação, você, pelo não verbal das pessoas, você sabe que, apesar de fulano ser o decisor, Beltrano, que é o influenciador, decide pelo decisor. Não é o decisor em determinados negócios quem decide de fato. Então, prestar atenção nisso, né? Ter uma imagem adequada ao seu segmento, quer dizer, uma imagem que você projeta o que no cliente? Confiança, credibilidade e não desleixo, né? Você chegar atrasado em reunião, por exemplo, e se isso ser uma constante, coisas simples, que às vezes a gente fala assim, mas isso é muito básico, é no básico que o diabo mora, é no básico que a gente perde grandes contas, tá? E outra, use as ferramentas para fazer visitas remotas, pelo amor de Deus. Vai para o cliente. É lá que está a dor. Não é dentro do teu escritório que está a dor. Se você quer praticar venda consultiva, beleza? Então, treina a reunião online com slide, sem slide. Coopera com o cliente. William, meu cliente é muito resistente à questão do online. Ajuda ele. Fala para ele, vamos fazer o seguinte, hoje na reunião, eu vou te mandar um link aí. Entra aí para você ver comigo aí. Conversa com ele. Fala, tá vendo aí? Viu como é que é fácil, pô? Beleza? Vamos fazer a próxima reunião assim, então, beleza, tá vendo? É só dar um passo, ajuda esse cara, tá? Ajuda esse cara, que ele tá precisando de ajuda, e muitas das vezes. E a gente, às vezes, tá muito preso na nhaca. Gente, eu amo, adoro o WhatsApp, mas tem vendedor fazendo WhatsApp de muleta, trocando uma bênção de uma visita por uma mensagem aqui. E são coisas completamente distintas, não tem nada a ver uma coisa com a outra, beleza? Vamos lá. O repertório, como é que eu uso o repertório na minha abordagem? Primeiro, entregue o seu melhor repertório, que ele esteja adequado ao ecossistema do cliente. Então, por frases como, imagina só, gente, eu botei essas duas fotos aí para vocês nesse slide, justamente para vocês lembrarem o seguinte, presta atenção como é que tem, a maioria das pessoas estão prestando atenção em uma pessoa que está falando. Significa o quê? Chama o jogo para você nessa reunião, tá? Então, olha só, pelo que eu tenho acompanhado, os desafios do seu segmento ou do seu departamento são, tá vendo? Você não está falando do seu serviço, do seu produto. Você está falando sobre o que está acontecendo no contexto. O cara fala, gente, ele está preparado. Gente, ela está preparada. Ela está ligada no que está acontecendo. Eu quero mais ela. E, normalmente, visitas com consultores, com pessoas da área, por exemplo, de vocês, que chamam essa contextualização para o jogo, que levam essas novidades de mercado para as reuniões, essas visitas são desejadas, tá? Agora, quando o cara é ruim de visita, quando o cara só quer falar do que ele quer vender, aí o povo fala, não estou precisando de nada, some daqui. Legal? Então, não é consultivo, né? Muito bem. Sondagem é um passo à frente. Pô, ele te recebeu, você está de frente para ele, você vai começar a mapear a dor. Essa etapa é a que exige mais alto grau de consultividade, tá bom? Então, você vai fazer diagnóstico de dor, prognóstico de cura. Diagnóstico de dor é você mapear a dor, tá bom? William, essa parte... Traduz ela para mim no slide. Tá aí, ó. Diagnóstico de dor de um lado, prognóstico de cura de outro. Então, diagnóstico de dor eu contemplo necessidades, expectativas, desejos e interesses. Na teoria clássica, vão te ensinar só a falar sobre necessidade. E a bênção do cliente não tem só necessidade. Ele tem necessidade, ele tem expectativa, ele tem desejo, ele tem interesse. Mapear isso. Né? Mergulha no universo dele. Descubra o que está tirando o sono dele, o que está atrapalhando a vida dele. Usa o SPIN. Leia o livro Spin Selling. É sim uma metodologia que se aplica à venda consultiva, tá? Quer dizer, faça perguntas de situação. Vem cá,
qual que é o status quo de vocês e aonde vocês pretendem chegar. Olha só que interessante. Qual é o status quo e aonde você quer chegar? Aí ele vai te contar. Você fala, vem cá, você está aqui, você quer chegar até aqui, o que está te dificultando chegar até aqui? Você vai identificar problemas, tá vendo isso? Quer dizer, quais são as implicações que isso está gerando? Que necessidade você tem de serviço para que você chegue nesse ponto final? Eu falo que o bom do SPIN é que o SPIN prepara o coração do cliente para ouvir sobre o serviço que você tem. Agora, eu preciso de mapear, eu preciso de compreender, eu preciso de investigar, ok? Então, olha só, mapear a situação, o problema que ele está vivendo, como é que esse problema está implicando ele chegar no resultado que ele quer e ele tem necessidade de quê para chegar lá? É o que você vende, cara. Agora, no momento em que ele está respondendo, você já vai fazendo algumas associações. Espera aí, deixa eu mostrar para ele que impacto negativo, que prejuízo ele está tomando, porque ele tem esse problema. Às vezes o cliente tem essa clareza. Eu preciso ser o cara que vai mostrar. Gente, uma dica para vocês, não espera o cliente ter a compreensão, mostra para ele, aponta para ele. Você viu o prejuízo que você está tendo? Viu a quantidade de tempo que você está perdendo? Viu o quanto que isso impacta no teu negócio? Direciona o olhar dele para ele enxergar o negócio, porque às vezes você deixa muito na mão dele, ele não está vendo, tá? E tudo bem, ele não está vendo, agora eu preciso que alguém mostre para ele, tá? A meta aqui é gerar percepção de valor, alívio da dor dele. E aí, quando você coloca diagnóstico e prognóstico, isso bate, ele fala, cara, faz todo sentido o que você está falando comigo. Quer dizer, e ele só compra, ele só assina um contrato quando faz sentido. Por isso que é loucura para muitas empresas que perdem, por exemplo, às vezes uma contabilidade perde um cliente que pagava X, vai pagar 2,5 para outra. O cara fala, como, meu Deus do céu? O que esses caras fazem lá que eu não faço aqui? Pela metade do preço? Quer dizer, é porque lá estão entregando valor para ele. Fizeram ele enxergar o valor. Apertaram a dor dele para ele entender o quanto que aquilo estava impactando o negócio dele. Vamos lá. E nessa hora, na questão da sondagem, é você mapear as dores, criar oportunidade para você, mapeando dor, prospectar a dor, né? Usando, dentro da metodologia da venda consultiva, o Spin Selling. E olha só para você ver como é que o repertório, olha só, o contexto, olhar para o repertório, olhar para o segmento dele, vai te ajudar nesse momento. Imagine você conversando com um cliente, olha só, eu coloquei diagnóstico de dor, você tem aí 2 fotos aí de um médico, né, pegando o pulso de uma pessoa, mostrando o raio-x para a pessoa e fazendo um prognóstico. Olha, vou te oferecer esse medicamento, eu estou fazendo essa alusão aqui para te mostrar o seguinte. Como é que eu uso isso no meu dia a dia, William? Imagina você mostrando para o teu cliente, olha, dados do seu setor mostram o quê? Estive recentemente em um congresso do seu segmento, segundo o autor do seu segmento, fulano de tal, a revista especializada no seu nicho aponta que, baseado na minha experiência visitando empresas do seu segmento, tá vendo? Você vai dando robustez no teu argumento. Você está falando cada vez menos de preço, você está falando cada vez menos de portfólio, você está falando sobre o cliente, beleza? Vamos lá. Negociação. Aí é aquela hora que o cara saiu da sondagem. Se ele não foi para o fechamento, ele vai passar pelo vale da sombra da negociação. Negociação significa você enfrentar as objeções que ele trouxer para você com a argumentação boa, argumentação do vendedor. Agora, eu vou sugerir uma coisa para vocês, prestarem atenção no DNA que uma objeção tem. DNA é um acrônimo que eu criei aqui para facilitar a compreensão de vendedores. O DNA da objeção, primeiro, ela é danosa para quem ouve. Por que ela é danosa para quem ouve, muitas das vezes? É porque, às vezes, a pessoa interpreta que a objeção foi a ela, e não foi ao produto. Você está confundindo objeção com rejeição, tem nada a ver. Às vezes, você pergunta para o vendedor, por que você não fechou esse negócio? O cliente foi com a minha cara, não. O meu santo não bateu com o dele, ou o dele com o meu. Tem nada a ver com porra de santo, cara. O negócio é o seguinte, é a gente olhar para a cara e falar o seguinte, vem cá, faz parte do show do cliente, às vezes, objetar, porque ele não compreendeu aquilo. Percebe? O que você tem que fazer? Entender a objeção dele. 2, ela é negativa ao produto, ao serviço, né? Como é que você tem que agir nesse momento? Reavalie o diagnóstico que você fez, o mapeamento da dor que você fez, tá? E o prognóstico que você ofereceu, que tem que fazer sentido. Se não fizer sentido, não dá. Quando é que não faz sentido? É quando o cara fala assim, nossa, tô com uma fome. Aí você fala, nossa, tem um copo com água aqui para você. Você fala, bicho, tem nada a ver fome com água. Agora, se ele falar, nossa, tô com uma fome, você fala, nossa, tem um hambúrguer aqui para você. Ele fala, não, é isso que eu preciso. Percebe? Tem que fazer sentido. E observe como é que o cliente explica a dor dele.
normalmente, quando a pessoa está explicando a dor, aquilo que mais incomoda ela, ele capricha um pouco mais na isso aqui para nós é um problemão. Opa, anota, isso aqui para ele é um problemão. Qual que é o problema de muito vendedor que diz que pratica a nhaca da venda consultiva e não pratica? Não anota porra nenhuma. O que acontece? O cliente vai falando, ele vai deixando no ar. O que acontece? Eu preciso de alguém que olhe e fala para o cliente, olha, lembra que o senhor me disse isso aqui? Isso aqui é importante por isso aqui o senhor deve evitar por isso. O cliente está percebendo que eu prestei atenção no que ele me disse, eu anotei e estou conversando com ele. Quando lá na frente ele quiser fugir e falar, não preciso disso, você fala, como o senhor me disse aqui no início da conversa sobre isso? Venda consultiva parte da premissa de você o quê? Prestar atenção, anotar, separar diagnóstico e prognóstico. E o DNA da objeção. Presta atenção no tipo de objeção. Tenha atenção nisso. Quando ela é previsível, é duro quando você perde uma venda, perde um negócio por uma objeção que é previsível. Tá? Então, se ela é previsível, junta teu escritório e fala o seguinte, vem cá, nos últimos 6 meses, quem não fechou conosco, não fechou por quê? Lista essas objeções. E vocês todos juntos criem argumentos para essas objeções. Lista isso e fala o seguinte, olha, a partir de agora, a gente tem aqui um conjunto de argumentação para atacar essas objeções previsíveis. Agora, e as objeções imprevisíveis? Opa, imprevisível, resolve ela e compartilha com todo mundo. Quanto mais imprevisível, positivamente, no argumento você for, mais poder você vai ter nessa negociação. Quanto mais previsível você é, menos poder você tem. Beleza? Vamos lá. Repertório na negociação. Primeiro, objeção é um cartão vermelho que o cliente está me dando naquele momento. Ele fala, poxa, não entendi, ou não gostei, ou, cara, não fez sentido. Calma. Como é que você vai usar o repertório seu? Lembra? Lá atrás, às vezes a pessoa fala assim, não, eu estou com problema de negociação. Eu falo, vai ver que a sua pré-venda foi ruim. Você está pouco íntimo do produto ou do serviço que você vende, ou pouco íntimo do segmento do teu cliente, ok? Agora, quando você tem intimidade com o segmento, você vai falar para ele, bom, os riscos de você não fazer isso são. O custo de não fazer é. Nas últimas 5 visitas no seu segmento, eu verifiquei que. Percebe? Olha como é que o repertório te ajuda em cada uma dessas partes da venda, tá? E sugiro para vocês, leiam do próprio Jeb Blount, Objeções, um livraço maravilhoso, vocês vão adorar, beleza? Vamos lá. E por fim, o fechamento, né? Fechamento é resultado da confiança e do protagonismo do vendedor. Numa reunião de vendas, numa visita de vendas com o cliente, ou você é protagonista ou você é coadjuvante. Quando você é coadjuvante, o cliente foi protagonista. E aí o cliente fala o que ele quer e você vai admitindo tudo aquilo. Quando você é protagonista, você orienta o cliente, você mostra para ele que você está preocupado com o sucesso dele. Lembra, é sempre menos sobre você e mais sobre o cliente. Legal? E aí, o que a gente observa? Quando tem fragilidade no fechamento de venda, está faltando liderar o fechamento. Como é que você lidera um cliente no processo de fechamento? É quando você conduz ele. Vou observar quem não fecha. Você vai ver, por que você está perdendo venda? E aí, o cliente fechou ou não? Ele está me enrolando para responder. Ele falou que semana que vem ele me dá o retorno. A pergunta que eu faço para o vendedor é, semana que vem, que dia e que hora? Não, a gente não decidiu, decida. Quando um cliente virar para você e falar assim, eu te dou o retorno amanhã que horas? Vamos agendar aqui um horário? Amanhã às 2h30 da tarde. Lidera esse processo. Estou avaliando com o meu sócio. Muito bem. Quais são as dúvidas do seu sócio? As dúvidas são essas. Vamos fazer uma reunião nós 3? A gente encara o leão. Olha para... Põe todo mundo ali na mesa. Chama. Anota essa frase aí que acho que vai ajudar muito para dar clareza nessa parte aqui. Decisões fáceis, vida difícil. Decisão difícil, vida fácil. Legal? Decisão fácil, deixar do jeito que está, vida difícil. Vai estar sempre complicado o negócio. Decisão difícil, chama teu sócio, vamos conversar? Vida fácil. Tenta trazer, por isso que eu não gosto dessa história de venda consultiva é ciclo longo. Nada. Ela é longa baseada no que eu... Tudo bem, tem segmentos para segmentos. Agora, eu estou encontrando um segmento agora que o ciclo de venda do segmento é, sei lá, 2, 3, 4 meses para um negócio. Aí eu perguntei, o que impede vocês de anteciparem esse ciclo? Nada. Então vamos tentar antecipar. Beleza? Então, lidera o cliente nesse processo. Como é que o repertório te ajuda nessa hora? Imagina você virando para um cliente e falando para ele assim, parabéns. Depois que ele fechou contigo, né? Parabéns, a sua empresa entrou para o hall das que mais investem em contabilidade consultiva, por exemplo. Em contabilidade, segmento tal, tá?
Toma cuidado que nessa hora aqui, tem muita gente que o ego do vendedor entra em conflito com o ego do cliente, tá? Esse livro é muito bom, o ego é seu inimigo. Então é o seguinte, cliente muito vaidoso, isso lá na abordagem você tem que saber, cliente muito vaidoso, envaidece ele, não tenta disputar com ele não, cara. Envaidece ele. Agora, usa o repertório para você dizer para o cliente, falar, cara, das empresas que eu conheço, as 20 mais do seu segmento que investem nisso, nisso e naquilo, você, a partir de hoje, está nesse rol de empresas. O cliente te dá essa segurança, essa certeza, ele fala, caramba, estou dando um passo maravilhoso. O ouvido dele adora ouvir que ele acertou na escolha, tá? E, por fim, o pós-venda. Pós-venda é um forte gerador de vendas e de prospecção. Já existem autores que chamam o pós-venda como a nova primeira fase da venda. Significa o quê? Fechou a venda, trocou a aliança. Pós-venda juntou a escova de dente. Para quem entendedores entenderão. Quer dizer, trocou a aliança, casou. Agora, é a vida junto. Escova de dente junto, é a vida junto com o teu cliente. Não pode, eu não faço pós-venda, você está perdendo dinheiro, você está deixando dinheiro na mesa, né? E o pós-venda, William, como é que eu faço? Presta atenção nisso. Clientes ativos, você tem uma carteira de clientes ativos e clientes inativos, beleza? Presta atenção. Nos ativos, o pós-venda serve para você blindar essa carteira. Presta atenção nesse desenho que eu coloquei aí, olha. Uma árvorezinha, né? Uma plantinha cheia de raízes. Quanto mais raízes você tem num mesmo cliente, quanto mais serviços você tem num mesmo cliente, você vai dar um trabalho danado para um vento chamado concorrente tirar ele de você. Agora, se você está vendendo só o basicão, irmãozinho, você vai, uma hora ou outra, correr o risco de perder esse cara, porque tá fácil tirar ele de você, percebe? Então, pós-venda serve para você blindar a carteira, serve para você criar vendas laterais. O que é criar vendas laterais? É você mapear oportunidades dentro do mesmo cliente, olhar para o lado e falar, opa, ele tem essa demanda também, ele tem essa demanda também. E, principalmente, fruto de vender mais é crescer ticket médio. Lembra sempre dessa alusão, raiz forte, fruto bom. Raiz fraca, o fruto fica fragilizado. Legal? E, por fim, o repertório no pós-venda. Como é que você usa esse repertório, né? Então, digamos que você está íntimo do segmento dele, agora num outro patamar, você está íntimo dele, e aí você vai começar a fazer alertas para ele. Ó. Os números do seu setor, do seu segmento, apontam o quê? Diante dessas tendências, o melhor e aí eu vou te fazer um desafio, que tipo de serviço que você tem de ticket maior para que você possa atender esse cliente? O que é um ticket maior? É ir além do trivial. Ir além do que você vende todo dia. Algo que você possa ter ali, aquele grupo de clientes que querem uma intimidade maior com você. Uma mentoria, por exemplo, do seu escritório com esses clientes. Quer dizer, é fazer com que esse cliente tenha mais intimidade contigo para que você possa ter crescimento de ticket médio nele, aí, como eu coloquei aí nessa pizza aí, tá bom? Então, meus queridos, meu recado final é, para de esperar o herói, vira o herói, para de esperar o milagre, se torna um milagre. Para de esperar a sorte, cria a tua própria sorte. E para de querer ver primeiro para crer depois. Você precisa primeiro acreditar, para depois você ver. Beleza? E, como vocês acredito que muitos conhecem, vamos que vamos, a venda não pode parar. Eu não sei se ainda tem um tempinho aí para vocês da organização. Se quiserem aí abrir para 2 perguntas, não tem problema não, tá bom? Seguinte, vamos abrir para perguntas. Você que está nos assistindo, o William Caldas vai responder. Estamos aguardando a sua pergunta pelo chat. Você pode participar ou vão participar pelo microfone também? Hã? Hein, William? Será que a gente vai pegar pelo... como criar um departamento de vendas na contabilidade? Manda bala. Como é que cria um departamento de vendas na contabilidade? Primeiro, decidindo criar um departamento de vendas na contabilidade. Primeira coisa é essa. É você olhar e falar assim, vem cá, quer ver? Vou dar um exemplo para vocês, as principais dificuldades que eu percebo. O Anderson é um profissional que está mais íntimo da contabilidade, com certeza ele vai validar essa minha resposta. Primeira coisa é, vem cá, eu estou deixando dinheiro na mesa? Eu estou perdendo negócio porque eu não tenho alguém dedicado para fazer esses negócios? Tá bom? Então, a primeira coisa é, você pode escolher eleger alguém que já está dentro da contabilidade para fazer essa venda, ou, não, vou buscar no mercado alguém que é de vendas para poder fazer vendas para minha contabilidade. Eu acho que a primeira coisa que tem que fazer é decidir e agir. Decidir e agir. Então, assim, ó, quem fez essa pergunta? Fabiano, né? Tá aqui, Fabiano Domingos. William, eu não tenho um departamento de vendas na minha contabilidade. Venda exige um processo.
Agora, primeira coisa é, você conhece o processo de venda? Se você responder, não conheço, eu falo, estuda esse processo antes de você entender quem vai ser a pessoa que vai ficar com esse departamento. Não, conheço o processo. Então, amigão, você tem metade do problema resolvido. Agora é escolher a pessoa que vai cuidar da parte da venda. Agora é dar para a área comercial, Fabiano, o poder de área comercial. O poder que ela tem. É uma pessoa que ela almoça, toma café da manhã e janta vendas. É alguém que está pensando estrategicamente em vendas. Eu posso ter alguém fazendo isso, dividindo a atenção com outras coisas? Poder pode, só que o resultado vai ser outro. Outra pergunta. Como definir o comissionamento para um vendedor? Primeira coisa é, eu sugeriria a você, fazendo principalmente um benchmarking por exemplo, contabilidade. Quais são as 5 contabilidades que você conhece, que tem área comercial, que faz um pagamento fixo mais variável? Né? Então, fazer um benchmark com esse segmento é muito importante, porque eu conheço de segmentos, você conhece de outros segmentos. Agora, quanto mais você entender e mergulhar dentro do próprio segmento, por exemplo, o Anderson com certeza vai te orientar sobre, cara, para você, o Anderson tem departamento de vendas na equipe dele, né? Então, o Anderson é um ponto de partida. Você tem outras contabilidades que você vai ter como base para estudar isso. Um outro ponto não é só comissão. Não é só comissão. A área comercial precisa de desafios, a área comercial precisa de campanhas de vendas, a área comercial precisa de uma meta bem estruturada e bem definida para que você possa estimular essa pessoa e não desestimular. Eu conheço vendedores que têm até comissionamentos muito promissores como promessa da empresa deles. Só que tem tanta trava que o cara fala, não, a comissão é linda, mas é só Jesus na causa, né? Quer dizer, eu preciso de ter condições para chegar lá, estudar o mercado que você vai atuar, onde esse vendedor vai atuar. Legal? Luciane. Obrigado, Luciane.